Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Frente a Frente, hoje conversando, ele está falando tudo aqui, senador veneziano Vital do Rego, presidente do MDB aqui na Paraíba, atuando lá no Congresso Nacional. Algumas pautas, senador, que estão lá, lá em Brasília, muito, enfim, polêmicas, inclusive, que podem mexer muito com a vida do brasileiro. Primeira delas, a questão da reforma administrativa, que mexe com essa história da relação do serviço público, enfim, compromete a questão da estabilidade e tudo. Chegando na sua mesa, você vota sim ou não à reforma administrativa? Luiz, você não tem como firmar uma posição de uma matéria tão controversa, que ainda não é de domínio da maneira como nós desejamos e como haveremos de ter, porque ela passará primeiro por uma discussão e por uma votação na Câmara Federal. Se você me pergunta da maneira como ela chegou, ou seja, sem que tivesse havido quaisquer propostas modificativas, o meu posicionamento era contra em relação a boa parte dela. Não significa antes que não haja aqui, ou antes que haja interpretações a meu respeito, você tem uma matéria ampla. Um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Você tem pontos que são defensáveis. Então, algumas destas propostas de você modular situações, tudo muito bem. Mas eu não sou absolutamente favorável à estigmatização que se tem feito no nosso país, não é nem contra o servidor em si, é contra o serviço público. E isso vem sendo sempre uma pauta de pelo menos uma década, né? Observa-se isso. Então, quando você quer fazer quaisquer ataques ou quaisquer exclusões ou supressões de direitos dos servidores, se taxa logo o servidor como uma pessoa altamente privilegiada, com muitas regalias. Então você logo generaliza. Por quê? Porque ao generalizar você tenta trazer a opinião pública com quanto isso sirva para uma aprovação de matérias. Como aconteceu em relação à reforma trabalhista, como aconteceu em relação à reforma da Previdência, e quero sempre dizer que pontos de uma e de outra você poderia defender, mas não da maneira como elas chegaram à apreciação. Tanto é que eu votei contra a reforma trabalhista e contra a reforma previdenciária. Então, essa discussão ela não pode ser a nós apresentada da forma como hoje se observa por este governo e pelas linhas adotadas por ele. Então, se a pergunta que você me faz, sim ou não, da forma como ela está por hora, hoje, não. Por hora não. É a mesma sua posição em relação à questão da impressão do voto? Líderes de partidos estiveram com o ministro Alexandre de Moraes durante o final de semana do STF, porque ele será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022, para mostrar e, enfim, demonstrar que são contrários à tese e fazer uma discussão. Seu voto seria como? Sob a perspectiva que está posta, ou seja, sob o pretexto de que a necessidade de você fazer a impressão do voto, dizendo, e aí quem diz ou quem tem falado a esse respeito é o presidente da República, que mesmo tendo sido eleito e dizia que poderia ser levado a uma derrota por possíveis, né, irregularidades, ilicitudes, enfim, da urna eletrônica, sob esse pretexto você não tem como firmar um posicionamento favorável à impressão, porque não foi comprovado. A impressão é para quê? Diz o presidente, a impressão é para que você, eleitor, para que eu, eleitor, tenha a segurança de que o voto que eu conferi, ele foi um voto mantido. Claro, você não vai receber, mas está lá para possíveis auditorias, auditagens. Mas isso não foi comprovado, em nenhum momento o presidente da República trouxe sequer uma mínima comprovação de que o sistema nacional é um sistema falho e passível de fraudes eleitorais. Tanto verdade é que não apenas 1, 2, mas 11 partidos, através dos seus dirigentes, disseram que não se convenceram da mesma forma. Agora, até chegaria ao ponto de dizer, seria bom, até para que essa desculpa, para que esse pretexto, utilizado pelo presidente, não viesse a ser, no amanhã, caso um resultado desfavorável à sua reeleição, não implicasse no discurso de que não, perdeu porque houve fraude. Enfim, mas não há razões para que nós assim adotemos, em razão principalmente de que não há comprovação alguma
fragilidades no sistema eleitoral nacional. Tá. Eu tinha lhe perguntado no bloco anterior sobre candidatura a deputado federal. Deixa eu mandar um abraço aqui para o vereador Miquica Leitão, que está acompanhando a entrevista aqui, parabenizando o senador veneziano. Está dizendo o seguinte, olha, o vereador Miquica Leitão aqui, meu nome está à disposição do MDB para sair deputado federal. Pode colocar o senador aí para me colocar na lista aí. Você já ganhou uma opção e Miquica já se apresentou e já tinha e é um grande companheiro, participando, colaborando, tem feito esse esforço, né, de compartilhar convites, e não tenha dúvidas, Miquica, que você haverá de estar presente, porque eu sei que você, como eu, somos soldados da causa MDBista. Bom demais, vamos lá. Tem uma lei, o projeto de lei, o PL, que mexe ali com a lei de improbidade administrativa, de acordo com promotores, procuradores, ela na verdade compromete a força da lei da improbidade administrativa e estimularia a impunidade aqui no Brasil e a corrupção. Ela foi aprovada com ampla maioria lá na Câmara Federal, está indo para o Senado, chegando na sua mesa. Você já tem posição sobre esse projeto? Luiz, eu tenho, na semana passada, ato contínuo, eu fui questionado a respeito, como eu passei a semana anterior notadamente devotando-me a estudar e a posicionar-me como me posicionei, tanto eu quanto a senadora Nilda Gondim, em nome da defesa dos interesses nacionais, da nossa soberania, e aí não é discurso político, nós falávamos em relação à Eletrobras, que terminamos não tendo sucesso por força de não termos contabilizado 3 votos, que foram votos que fizeram a diferença. Então eu passei aquela semana, que foi a semana onde a Câmara debruçou-se a aprovar essa proposta legislativa. Eu não li, né, na sua totalidade tudo aquilo que nela está contido. Mas na semana passada, exatamente para atender, exatamente para ter a postura equilibrada, para saber o que há de excesso ou o que há de correção, de reequilíbrio, é que nós já começamos a ter essas conversas. E a primeira audiência que eu tive foi exatamente com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores. Que é o Fábio George. Não, que era doutor Fábio e que agora é doutor Ubiratã Caceta. Então, ele pediu uma audiência, e ele é uma pessoa também, no mesmo estilo do doutor Fábio, muito do diálogo, muito do equilíbrio, da moderação. E ele dizia, veneziano, antes mesmo da posse, porque à época ele levara às minhas mãos o convite para que nós participássemos. Ele dizia, é importante que nós restabeleçamos uma relação harmoniosa, onde as competências elas sejam salvaguardadas, elas sejam reconhecidas, mas que não haja aquilo que nós vimos e houve. Não há como desconhecer. Tanto comprovado é que, de fato, esses episódios ocorreram de excessos, de exorbitação, né, ou de exorbitâncias no ato de agir por parte do Ministério Público, que nós vimos agora, recentemente, com as repercussões e consequências nos processos que faziam-se nele presentes o presidente, ou fazia-se neles presentes o presidente Lula. Mas isso não significa dizer que nós desconheçamos ou percamos de vista a importância daquilo que o Ministério Público teve, notadamente a partir de 1988. Então nós estaremos conversando, dialogando e tendo uma posição que ao seu tempo será de conhecimento público a respeito de cada uma destas propostas. Tá, para a gente fechar esse bloco aqui, para a gente ir para o próximo bloco, já com as perguntas de alguns telespectadores, já tem pergunta aqui, senador, tem pergunta até do Gutenberg Cardoso, para a gente fazer aqui para o senador veneziano Vital do Rego, mandar um abraço também para João Batista, que está acompanhando, para o Padre Valdésio, que está sempre acompanhando aqui o Frente a Frente, mas para a gente fechar aqui, auxílio emergencial num valor maior, dilema entre se ter condições de fazer isso de forma responsável fiscalmente falando e ao mesmo tempo dar uma resposta à população vulnerável do Brasil e de certa forma o dilema de que todas as vezes que o auxílio emergencial estava sendo concedido, eleitoralmente falando, o presidente Jair Bolsonaro, ele cresce. Como é que vocês ficam nessa, entre a cruz e a espada aí? Para mim, eu gostaria muito de não fazer esse juízo, mas não tenho como deixar de fazê-lo. Primeiro, essa ajuda emergencial, ela não era para ter sido paralisada entre o final do ano e o início do ano. Durante mais de 3 meses,
o governo federal impôs, né, desditosas situações a milhões de famílias brasileiras. Depois ele traz de volta, sugerindo e colocando em prática uma ajuda ínfima, para não dizer ofensiva, de R$250, que não são suficientes para 3 botijões de gás. O botijão hoje está quase ao preço de R$100 cada uma dessas unidades. E aí o que é que faz o governo? Espera, né? Nós tivemos essa conclusão, anuncia, né, nova ajuda com a possibilidade de um valor de R$300. Ou seja, nada justifica, Luiz, que o governo não tivesse mantido a ajuda primeira que o próprio Congresso Nacional, corrigindo a intenção inicial que seria de R$200, e votou R$600. O que a mim me parece é que o presidente da República deixará estender essa situação, uma situação dificílima, onde milhões de brasileiros passam a inserir-se, não mais estando na faixa de pobreza, mas de extrema pobreza, e não são poucas as milhares, são milhões de famílias, para que isso seja posto no próximo ao ano de disputa eleitoral. Isso é o que, a mim me parece, é a intenção do governo federal. Ou seja, é utilizar, é se valer desumanamente de uma situação que é tão dura para nós para fazer uma política rasteira. Tá aí, senador veneziano Vital do Rego. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, é 1 minutinho só. Na volta a gente faz perguntas aqui de alguns telespectadores que estão acompanhando. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente está de volta.